ou pino cursado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a Star Preparações e bora pro vídeo. É o seguinte, primeiro passo aqui para a gente entender sobre biela maior e pino cursado. É a diferença entre essas duas peças para definir qual é a melhor que vai se encaixar no meu projeto, certo? Você está montando um projeto e você quer definir se você vai usar uma biela maior ou se você vai usar um pino cursado. Então vamos à diferença dos dois, tá? Primeiro passo, a biela maior, ela vai influenciar em alguns detalhes do motor. Quando você tem uma biela maior com o curso original, você vai reduzir o RL do motor, mas vai haver algumas influências que eu vou mencionar até o final desse vídeo, certo? Quando eu instalo um pino cursado é diferente, tá? Por que é diferente? O pino cursado, ele desloca a biela aqui, o centro da biela, certo? Quando ele desloca o centro da biela, montei o pino cursado, ele desloca o centro da biela, eu aumento o curso do virabrequim do meu motor. Aumentando o curso do virabrequim do meu motor, eu vou ter uma cilindrada maior na minha moto, certo? Porque a cilindrada ela é definida pelo diâmetro do pistão e o curso no virabrequim. Então, se eu altero o curso aqui embaixo do virabrequim, eu aumento a cilindrada do meu motor, certo? Então, o pino cursado, ele vai ser usado para aumentar a cilindrada do motor. A biela maior, ela não aumenta a cilindrada do motor. Ela influencia em outros detalhes que é o que eu vou mencionar aqui agora no vídeo, certo? O pino cursado, ele aumenta a cilindrada do motor e também influencia em alguns detalhes que podem ser importantes para você definir se vale a pena você usar um pino cursado no seu motor preparado, beleza? Então vamos lá. Vamos falar da biela primeiro aqui, depois eu entro aqui na parte do pino cursado. Beleza? Vamos lá, biela maior. A biela maior é o seguinte, quando eu instalo uma biela maior, a gente está falando do centro a centro da biela, tá? Como assim? Quando eu falo de biela maior, estou falando do tamanho de centro a centro da biela em relação ao curso do virabrequim, certo? Então, eu tenho uma biela, um exemplo, original da 150, a biela tem 96 milímetros de centro a centro. Vamos supor que eu vou colocar uma biela, e essa biela agora ela tem 110 milímetros, que é essa biela aqui. Vamos supor que ela daria certo de colocar aqui no motor e eu fosse colocar ela aqui, certo? O que acontece? Quando eu pego uma biela maior dessa e coloco aqui, o que vai influenciar? Quando eu tenho uma biela maior no meu motor, tá? Isso em relação ao custo do virabrequim que eu tenho, o meu pistão, no funcionamento, o pistão ele permanece mais tempo no PMS, certo? Por quê? Porque aqui, ó, quando nota que o pistão ele chega aqui no PMS, ó, aí você tem essa volta aqui que a biela vai dar até começar a girar novamente, a descer novamente aqui, certo? Então, basicamente, quando eu tenho uma biela maior, meu pistão ele permanece mais tempo no PMS. Permanecendo mais tempo no PMS, qual vai ser a vantagem? A primeira vantagem é que eu tenho um aproveitamento maior da combustão nos primeiros graus de descida, porque eu tenho a frente de chama, então ela tem uma certa velocidade, como ele permanece mais tempo no PMS, eu tenho um aproveitamento maior da energia da combustão que é gerada, certo? Outro detalhe, como eu tenho um aproveitamento maior do PMS aqui, certo? O meu pistão ele fica mais tempo em PMS com a biela maior, eu tenho esse maior aproveitamento da combustão, mas em contrapartida, eu vou ter uma desvantagem que é na aspiração do motor nos primeiros graus. Por quê? Quando o seu motor está aqui, eu tenho o cabeçote, certo? Então, se o pistão ele permanece mais tempo, na combustão é favorável. Só que na admissão já é uma desvantagem, porque o comando ele tem um certo sincronismo, então assim que chegou no ponto dele, a válvula já vai começar a se abrir, certo? Só que se o meu pistão ainda permanece no PMS um certo tempo, isso é muito rápido, tá pessoal? Mas permanece um certo tempo, eu tenho uma desvantagem nos primeiros graus de descida, tá? Isso é só nos primeiros graus. Então eu vou ter uma aspiração defasada nos primeiros graus de abertura da válvula de admissão na aspiração. Por quê? Porque o motor ele é aspirado. Então o meu pistão que puxa, se ele permanece mais tempo no PMS, ele vai ter uma certa demora ali nos primeiros graus de aspiração do motor. Então eu tenho uma certa perda com isso. Só que como eu ganho na combustão do motor, eu tenho um maior rendimento com a biela maior e um RL mais baixo em alta RPM, certo? Então esse motor, tá, com a biela maior, ele tende a ser melhor em alta RPM devido a essas influências que uma biela maior traz para o motor. Lembrando que a biela maior, ela não altera aqui
o RE, ela não altera, desculpa, a cilindrada do motor, beleza? Coloquei uma biela maior, eu vou ter que usar a flange aqui, porque aí o meu pistão ele vai ficar mais alto. Eu mudei a altura aqui, certo? Só que nesse caso eu não estou aumentando o curso do virabrequim aqui. Então eu não altero a cilindrada do motor, porque ela só sobe. Só que aí a distância, como ele sobe, não é que aumenta o copo aqui, a capacidade cúbica, né? Se eu tivesse esse ponto PNI e eu aumentasse o PNS, mas eu tivesse a distância maior, aí eu aumentaria a cilindrada. Só que quando eu coloco uma biela maior, eu faço isso aqui, ó. Eu só desloquei para cima, mas o volume aqui continua o mesmo, ou seja, eu vou ter a mesma cilindrada no motor. Só que eu tenho essas influências que eu acabei de mencionar. Ah, Otávio, uma biela menor. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso aqui, sobre biela maior e biela menor. Vou deixar no card aqui em cima para você assistir depois desse vídeo aqui. Você vai lá e assiste esse vídeo, beleza? Mas antes, ó, já deixa o like aí. Beleza? Para fortalecer, ó. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. A gente tem muitas pessoas que assistem o nosso canal, mas ainda não é inscrito. Então dá uma força aí, se inscreve no canal para estar ajudando a gente a estar trazendo mais vídeos como esse aqui para você. Beleza? Então vamos lá, ó. O pino cursado, o que vai trazer para o motor? Basicamente é o que eu mencionei, ele vai alterar o curso do virabrequim aqui. Alterando o curso do virabrequim, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a cilindrada do meu motor. Quando eu altero a parte de baixo aqui do motor com pino cursado, aumentando o curso do virabrequim, eu vou ter mais torque no meu motor, vai ser um motor mais de torque. Existe uma classificação dos motores, basicamente, que é definida entre diâmetro de pistão e curso no virabrequim. A gente tem motores quadrados, motores subquadrados e motores superquadrados. Essas diferenças são basicamente assim, um motor subquadrado ele tem mais curso no virabrequim do que diâmetro de pistão. Um motor quadrado ele tem um equilíbrio entre curso no virabrequim e diâmetro de pistão. E um motor superquadrado ele tem mais diâmetro de pistão, ou seja, em milímetros, do que curso no virabrequim. Geralmente a diferença fica entre 10 ali para sair de uma classe para outra, certo? A diferença de 10 que eu estou falando é 10 milímetros, beleza? Um exemplo, eu tenho um curso de 50, tenho um pistão de 65, então eu tenho mais do que 10 milímetros de diferença. Só que se eu tenho um pistão maior assim, eu teria um motor super quadrado, um motor que seria melhor para alta RPM. Agora, um motor onde ele tem mais curso no virabrequim, e essa diferença, às vezes eu tenho muito mais curso do que diâmetro no pistão, eu vou ter um motor mais de torque. Mesmo que a diferença ela não seja entre 10 milímetros, quanto maior a diferença, ou quanto a diferença fosse estendendo aqui entre diâmetro de pistão e curso no virabrequim, tá? Quando eu tenho mais curso, eu vou ter mais torque no motor, ou seja, vai ser um motor que o que significa o torque? É a força que é exercida. Esse motor vai ter uma força maior, certo? Gerada, só que é claro, gera potência também, não é só torque, mas gera potência também. Isso vai depender muito da preparação em si que você vai fazer, certo? Mas gerando mais torque, o que você pode fazer? Você pode alongar a relação, assim você trabalha com relação de transmissão que você tem, seja na caixa de marcha ou na relação final para você ter mais velocidade final. Ou se você quer mais torque mesmo, isso já é legal você usar um pino cursado. Por quê? Porque aí você tem uma pegada maior. O que o torque ele influencia? Basicamente no peso, ele ajuda a carregar peso, como se fosse um caminhão, uma caminhonete. Hoje, uma caminhonete diesel, né? Mas vamos supor que pegar uma mais antiga, que é flex, você vai ver que existe uma certa diferença ali entre curso e virabrequim, tem mais curso do que diâmetro de pistão. Só que hoje, claro, você vai falar assim, mas tem caminhonete que não é assim, eu já peguei ficha técnica. Mas aí entra outros detalhes do motor, como uma sobrealimentação como um turbo, certo? Aí o turbo ele muda ali, você pode ter uma certa configuração aqui e você vai mudar muitas coisas no seu motor quando você usa um turbo no motor, certo? Como é um motor de caminhão ali que traz um torque mais em baixa RPM. Mas existem várias configurações que podem ser feitas usando turbo compressor, certo? Seria uma sobrealimentação. Mas quando a gente fala do motor aspirado, quando eu tenho mais curso no virabrequim, eu tenho mais torque. Então é uma moto, um exemplo, se eu tenho mais curso no virabrequim, é uma moto que vai ser melhor para empurrar a carga, peso. Eu sou um
piloto que eu sou mais pesado e eu trabalho dia a dia com a moto, só que eu quero ter uma pegada melhor, subir no morro, o pino curçado ele ajuda muito nisso aí. Por quê? Porque a moto vai ficar com mais torque, uma pegada melhor, vai empurrar melhor o peso. Então, às vezes você pode ser magro, certo? Mas às vezes ali você pega baú, coloca uma moto que tem baú, uma moto de trabalho basicamente, carrega peso, gás, igual aqui na minha cidade tem motos que carregam gás. Então, basicamente os motores originais não são projetados ali, para colocar um exemplo aqui, eu já vi motos com 1, 2, 3, 4, 5 gás ali, dois assim e um no meio. Então isso é muito peso ali, fora o peso do piloto, para um motor basicamente original ali, que deve estar dando ali na base ali uns 150, 12, 13 cavalos na roda. Então, uma moto dessa já seria ideal ter um pino curçado para ter uma força maior, um torque maior. Por isso que às vezes algumas motos, tá? O que eles fazem para ter um aproveitamento maior carregando gás? Você pode ver aqui, pelo menos na minha cidade, não sei na sua, mas você pode ver que eles usam uma coroa maior ali atrás. Por que eles fazem isso? Para ter mais torque através da relação. Ou seja, a moto não tem final, mas ela fica mais curta, então eu tenho mais torque ali. Então essa pouca potência consegue empurrar o maior peso que eu tenho ali no motor, o maior peso que eu tenho na motocicleta, certo? Por quê? Porque aí a relação já é diferente, como se fosse uma moto de trilha. Ela é encurtada, certo? Existe uma relação curta e uma relação longa. Então uma moto assim, quando o motor original, eles encurtam a relação para empurrar esse peso maior. Mas uma das saídas também, se a gente fosse olhar na preparação, ou até mesmo para motos normais, onde eu quero ter uma pegada melhor, seria usar o pino curçado, porque ele traria esse torque maior ali na motocicleta. A desvantagem é o seguinte do pino curçado. A desvantagem é que quando eu uso o pino curçado, se eu usar com uma biela original, é bem provável, tá? É claro que isso muda de motor para motor, beleza? Na 150, se eu usar um pino curçado, se eu usar um pino curçado de 2, o que vai acontecer? Eu vou ter um RL mais alto. Então, quando eu tenho um RL mais alto, principalmente na 150, existem motores que eu posso colocar o pino curçado de 2 e manter a biela original, vou ter um RL baixo ainda, beleza? Mas tem motores que, mesmo quando eu coloco um pino curçado, o RL fica alto. Quando o RL fica alto, o que acontece? Eu tenho um desgaste maior na saia, certo? Nos anéis e no cilindro. E eu também tenho o risco de quebrar a biela, certo? Devido à inclinação, porque o RL é a inclinação da biela. Então eu tenho essas desvantagens quando eu coloco o pino curçado. A solução seria fazer o quê? Usar uma biela maior. Aí nesse caso, conciliado com o pino curçado aqui, para ter um RL mais baixo, evitar um desgaste maior na saia, nos anéis e no cilindro, e evitar também que a biela venha se quebrar devido à alta inclinação que ela está tendo aqui, um ângulo de inclinação muito alto aqui que ela está tendo, certo? Então seria legal já usar uma biela maior. Então no seu projeto você tem que definir muitos detalhes como esse. Eu acho, no meu ver como preparador, você tem que conciliar todos os dois. Como assim todos os dois? Você concilia o pino curçado e a biela maior. Por quê? Quando eu coloco um pino curçado, eu viso baixar o RL, por quê? Porque assim eu tenho mais durabilidade no motor. Ah, Otávio, mas eu posso usar um RL mais alto? Pode, nada te impede de usar um RL mais alto. Só que aí você tem que ficar atento ao quê? A qualidade dos materiais que você está usando. Qual a biela que você está usando? Ela é fundida, ela é forjada? Uma biela forjada já vai resistir mais. A chance dela quebrar é menor, certo? Então, se eu uso uma biela forjada, eu posso ter um RL mais alto. Se eu uso um pistão, uma biela e um pistão forjado, eu posso ter um RL mais alto. Agora, eu vou usar uma biela fundida, um pino curçado, um RL muito alto. A durabilidade do motor, ela vai ser baixa, certo? Se o motor não quebrar, a durabilidade é muito baixa. Rapidamente eu vou ter que já fazer manutenção nesse motor, trocar peças nesse motor, certo? E se, dependendo da RPM que está girando esse motor, a biela pode vir a quebrar devido a ela ser fundida. Então você tem que analisar muito bem o seu projeto na hora que você está montando, certo? Taxa de compressão vai influenciar muito também, se é uma taxa mais baixa, mais alta. Tem muitas pessoas que posso rodar? Pode rodar, nada impede de rodar com RL mais alto, só que a durabilidade é menor. Então, você tem que conciliar essas duas peças. Você tem todos os benefícios ali quando você tem uma biela maior, só que a biela maior em relação ao curso original. Aí quando você abaixa o RL do motor, certo? Aí você tem os benefícios que eu mencionei no início desse vídeo. Só que quando eu coloco um pino curçado, e às vezes eu tenho uma biela já menor que 96 mm, vou colocar uma biela de 98 mm para manter o RL original,
eu coloquei uma biela maior, mas eu mantive o RL original do motor, certo? O que é legal, Otávio? O legal sempre, se você quer um motor que tenha muita durabilidade, é manter sempre no padrão original. Como assim no padrão original? Mesmo que você prepare o motor, você mantém o padrão original. Como assim? Fez o cálculo do RL aqui, o motor tem 31 de RL, tem 30 de RL. Aí o que você faz? Você vai lá e, então eu tenho 30. Se eu aumentei o custo do virabrequim em 4 milímetros, agora eu preciso calcular de novo para mim voltar esse RL a 30 de novo. Aí eu mantive o RL original do motor. Quando eu mantenho o RL original do motor, eu tenho mais durabilidade. Por quê? Esse motor foi projetado por engenheiros que desenvolveram, fizeram vários cálculos, vários desenvolvimentos para chegar nesse motor aqui, certo? E definir que o RL dele seria esse, de acordo com o que você fez em cada motor. Cada motor muda o RL, certo? Então, visa sempre deixar próximo ao original ali. Você tem um motor que está preparando ele, você está colocando pino cursado, você está aumentando cilindrada, diâmetro de pistão, mas visa deixar próximo ao original esses detalhes. O RL deixa original. Eu posso alterar? Pode. Você pode deixar mais baixo, testar para ter um motor mais de alta. Você pode deixar mais alto para testar, para colocar mais levante de comando, certo? Então, você pode testar as variações. Mas, se você quer ter, uma moto de rua, tá? Uma moto de rua que quer ter mais durabilidade, você mantém o RL original e você concilia com os dois aqui, ó, certo? Uma biela que tenha maior, para chegar no RL original usando um pino cursado no seu motor. Lembrando que só a biela maior eu utilizo geralmente para ter um RL mais baixo quando eu preciso trocar o pino. Por exemplo, coloquei uma biela onde eu estou colocando pistão pino 15, aí às vezes eu só tenho uma biela hoje que ela é maior de centro a centro. Então, às vezes eu uso ela. Na maioria das vezes não vai ser necessário, certo? Porque vai ter bielas, modelos originais, que dá para colocar aqui, onde ela tem uma altura já adequada, mesmo tendo um pino maior. Um exemplo, tem biela para 150, pino 15, modelo original, com 96 milímetros aqui de centro a centro. Então eu vou colocar a biela, modelo original, não precisa alterar isso. A não ser que eu coloque pino cursado. Aí eu vou colocar uma biela, um exemplo, eu coloco no pistão pino 15, uma biela que seja pino 15, mas que tenha um centro a centro maior para mim manter o RL original do motor e ter uma durabilidade maior do meu motor preparado. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E é isso aí. Comenta aqui embaixo também para mim qual foi a sua experiência em usar esses dois itens aqui, ó, a biela maior e o pino cursado. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.